Muitas pessoas têm o sonho de adquirir a casa própria, mas não sabem qual é a melhor maneira de fazer. Consórcio, financiamento ou junto o dinheiro para comprar à vista. Nesse vídeo eu vou dar dicas para você economizar bastante dinheiro, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Para você poder definir qual é o melhor produto, consórcio, financiamento ou juntar o dinheiro para comprar à vista, você precisa primeiro analisar qual é o cenário que a gente vive. Por exemplo, agora, março de 2026, nós estamos com uma taxa de juros muito alta e uma inflação controlada. Nesse cenário, o consórcio se torna uma excelente opção. Por quê? Porque no consórcio não tem juros, então você vai pagar apenas a taxa de administração diluída no prazo, e o problema que a pessoa poderia ter, que é a inflação reajustando as parcelas anualmente, acaba não sendo um problema quando a inflação está baixa, como é o caso agora, algo em torno de 5%. Então, o consórcio para o cenário atual é muito bom, uma vez que você não tem taxa de juros e tem uma inflação que não vai prejudicar a sua parcela. Já no financiamento, ele vai compensar se a gente tiver uma taxa de juros baixa e se você, de repente, tiver interesse em fazer o pagamento mais rápido das parcelas. Por quê? Porque no financiamento, quando você resolve pagar rápido, você consegue amortizar as parcelas de trás para frente, excluindo os juros que é cobrado. Então, para quem tem pressa, o financiamento pode fazer mais sentido. E quando a gente tem uma taxa de juros baixa, o que é baixa? Taxas abaixo de 8%. Então, se tem um cenário com taxa de juros 6,99, 7,5%, então abaixo de 8% já é considerado uma taxa de juros bastante atrativa para a nossa realidade. Acima disso, precisa fazer conta, porque na maioria dos casos acaba compensando você fazer o consórcio. Tenho R$ 1 milhão e quero comprar um imóvel. Qual é a melhor opção? Fazer um consórcio, um financiamento ou comprar à vista com esse 1 milhão? Muitas pessoas vão falar, não, compra à vista que você não vai pagar nem taxa de administração e nem juros de financiamento, com certeza é melhor. Se eu te falar que não é, e eu vou te provar com números, uma vez que o consórcio ele possibilita a alavancagem patrimonial. Então vamos lá, vamos imaginar o seguinte cenário, tá? Comprando com o consórcio, tá? Então a gente pega lá esses R$ 1 milhão que você possui, desses 1 milhão a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, vai aplicar R$ 500 mil, qualquer aplicação hoje em renda fixa vai render 1% ao mês. Com 1% ao mês, a gente está falando que você vai ter R$ 5 mil aproximadamente por mês. Com esses R$ 5 mil, você faz uma cota de consórcio de 1,5 milhão. Então, você vai pagar essa cota de 1,5 milhão utilizando apenas a rentabilidade dos 500 mil. Aí, o que você vai fazer? Os outros 500 mil você vai pegar e ofertar como lance em um consórcio de 1 milhão. Então, você entra em mais um consórcio de 1 milhão, oferta 500 mil de lance, contemplou esse consórcio com esses 500 mil, você vai ter na mão um imóvel de 1 milhão. Com esse imóvel de 1 milhão, você vai colocar ele para alugar. Então, o seu inquilino, um imóvel de 1 milhão, você facilmente consegue pegar R$ 5 mil de aluguel. E aí, quem que vai pagar o teu consórcio para você? Vai ser o seu inquilino. Então, o seu inquilino ele vai lá e vai pagar os R$ 5 mil de aluguel, que na verdade vai estar fazendo o pagamento do teu consórcio. Então, ao final do período, o que você vai ter? Você vai ter um imóvel de 1 milhão e você vai ter também o outro consórcio de 1,5 milhão que está sendo pago com os juros de 1% da rentabilidade da sua aplicação e mais os 500 mil. Então, você vai ter, ao final, 2,5 milhões. Então, você sai de um patrimônio de 1 milhão, se você tivesse comprado à vista, para multiplicar ele para 2,5 milhões. Então, deu para entender o porquê o consórcio ele possibilita a alavancagem patrimonial? Desde que você faça da maneira correta, ele pode trazer resultados impressionantes. Agora, falando sobre a taxa de juros do financiamento imobiliário, é importante ressaltar que os juros do financiamento imobiliário, você consegue estar renegociando ele. Então, se eventualmente você entrou numa taxa de juros mais alta, e teve uma queda de juros no país aí, e que tem bancos oferecendo taxas menores do que as que você possui no seu financiamento imobiliário, existe a possibilidade de você renegociar. E uma vez, caso o banco se recuse a fazer essa redução de taxa, você pode pedir a portabilidade do seu financiamento para outra instituição que tenha uma taxa de juros menor. Então, vou mostrar para vocês um caso prático em que eu ingressei em um financiamento imobiliário que tinha juros de 8%, e quando teve a redução na pandemia da taxa de juros a 6,99, eu entrei lá no site do banco concorrente,
No caso, meu financiamento estava no Bradesco, entrei lá no site do Santander, fiz uma simulação que estava fazendo propaganda de juros a 6,99, printei isso e mandei para o banco. Falei, Bradesco, é o seguinte, eu tenho juros de 8% e tenho um banco concorrente oferecendo uma taxa de 6,99. Vocês conseguem equiparar essa taxa? Se conseguir, eu mantenho com vocês. Se não conseguir, eu vou pedir a portabilidade. Tive uma grata surpresa que eles fizeram a renegociação dessa taxa. Então, eles reduziram os juros do financiamento de 8 para 6,99, o que gerou uma redução na minha parcela de financiamento de aproximadamente R$ 400 por mês, e a gente falando de um prazo aí de 360 meses. Eu vou mostrar para vocês aqui o caso prático dos números nessa simulação. Vamos lá. Aqui eu tinha os juros de 8%, então esse financiamento ele começou em 4.681. Aí veio a pandemia, a taxa de juros do país, essa aqui era a taxa de juros de 8%, e aí eu consegui renegociar a 6,88. Então eu tinha aqui uma parcela que era de 4.663,97 e ela caiu para 4.209,76. Então, se a gente colocar esse valor de diferença da parcela e multiplicar pelo prazo, você vai ver que dá uma diferença brutal. Apenas 1% de juros dá uma diferença brutal. Por exemplo, 4.663,97, se a gente tirar 4.209,76, a gente está falando de uma redução de R$ 454. Se a gente colocar isso aqui em 344 meses, que é o prazo restante aí, 344 vezes, a gente está falando de uma diferença de R$ 156 mil. Então, apenas 1% de juros de financiamento, a gente já fala de uma diferença de R$ 156 mil. Então, por isso, os juros do financiamento, às vezes a pessoa deixa de comprar um imóvel que entende como sendo uma oportunidade porque o juros está alto, mas ela esquece que existe a possibilidade de repente, você pedir a renegociação desses juros conforme tem uma queda aí no mercado. Agora, um outro detalhe importante que as pessoas muitas vezes não dão atenção, fica esperando reduzir a taxa de juros para poder comprar o imóvel. Nem sempre isso é interessante. Por quê? Porque vamos imaginar que tem um imóvel ali que está com preço bom, uma oportunidade interessante, mas eu não vou comprar porque o juros está alto. Eu vou esperar cair os juros para poder comprar esse imóvel. Só que o que acontece? Existe uma lei que é a lei da oferta e demanda, né? Quando a taxa de juros cair, o que vai acontecer com os valores dos imóveis? Vai subir, porque vai ter muita gente procurando, então a tendência natural é que o preço dos imóveis suba. Então, será que de repente não é melhor você entrar em um financiamento com uma taxa de juros mais alta e quando a taxa de juros cair, você pedir renegociação desses juros? Então, o que você precisa avaliar é justamente isso. É claro, no cenário de hoje, a gente tem um juros de 12%, o cenário que eu apresentei aqui para vocês, eu estou falando de um juros de 8% que eu reduzi para 6,99%. Considerando um juros de 12%, 13%, que é o que está sendo praticado hoje, aí com certeza o consórcio acaba se tornando a melhor opção para este cenário. Mas se os juros caiu, como estava nessa época, nesse momento que eu fiz o financiamento, aí você precisa fazer conta, porque talvez compense realmente você fazer o financiamento. Uma vez que no financiamento você vai ter a tabela saque, que reduz a sua parcela. Se você observar aqui, você vai vendo que a parcela ela vai reduzindo um pouquinho a cada mês. Isso em função da tabela saque, que é a amortização constante, né? E já no consórcio, você inicia pagando uma parcela pequena, mas ela vai sofrendo os reajustes de inflação ao longo dos anos, mesmo após a contemplação. Então, por isso que você deve, para poder tomar a melhor decisão, você deve considerar todos os cenários, o momento que você está vivendo. Então, se é um momento que tem uma inflação mais alta, se é um momento que tem uma inflação mais baixa, se a taxa de juros do financiamento imobiliário está alta ou se está baixa, então, se você tem pressa ou não tem pressa, então o que vai definir o que é melhor é o momento que você vive, a sua necessidade, se você possui recursos para poder estar ofertando, se você vai ter pressa para fazer o pagamento disso. Então, tem um monte de variáveis aí que vai definir o que compensa mais. Eu tenho imóvel comprado por financiamento, meu carro atual foi comprado com consórcio e eu já tenho um consórcio para fazer a construção do meu sítio. Então, por quê? Porque são objetivos diferentes.
E o imóvel que eu comprei com financiamento era quando tinha uma taxa de juros menor, eu tinha pressa e não tinha o recurso ali para poder estar dando de entrada. O valor que eu não tinha o valor necessário para contemplar por lance no consórcio. Por isso eu fiz um financiamento. E o momento era bom para o financiamento. Hoje eu não faria de jeito nenhum financiamento, tendo a possibilidade de fazer o consórcio em razão da taxa de juros e inflação controlada que a gente vive. Então, tudo vai depender desse cenário. Por outro lado, consórcio, eu já fiz um consórcio hoje para trocar o meu veículo daqui a 2 anos. Então, você percebe que tudo vai depender do cenário, do momento, da urgência, da pressa, se tem recurso, se não tem recurso. É isso que vai definir o melhor produto. E não existe uma regra mágica, esse é o melhor e ponto. Não, vai depender do objetivo de cada um. Então, se você precisa de ajuda para conseguir entender os números, entender o seu caso particular, eu estou à disposição e eu posso te auxiliar com isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, informações que fazem você economizar dinheiro, não deixa de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo, isso ajuda bastante, fortalece muito o nosso trabalho. Eu agradeço e até o próximo vídeo.